Olá a todos, voltamos então aqui ao nosso módulo 2 de reumatologia do extensivo Mediconf. Eu quero falar para vocês agora de uma das doenças mais belas da medicina, que é a doença de BC. Quando a gente fala de doença de BC, eu quero que vocês lembrem aqui desse mapa. A gente está falando aqui da Rota da Seda, tá? Lembra de BC, nome turco, assim como a Turquia fica praticamente aí na porta de entrada da Europa em relação ao Oriente. Por quê Rota da Seda, Henrique? Veja, a Rota da Seda é justamente o local com maior incidência da doença de BC. Inclusive, a Turquia é por si só, não só o país com o maior número de doentes com BC no mundo, como também o país onde mais se estuda a doença de BC. A doença de BC está próximo do nosso módulo de vasculites sistêmicas por causa disso. Se vocês lembrarem nossa classificação por gavetas, mais conhecida por classificação de Chapel-Hill na medicina, eu já falei com vocês e já trouxe para vocês as vasculites de grandes vasos, de médios vasos, de pequenos vasos, e aí entram as ANCA associadas e a CRIO. E, por fim, falo agora para vocês das vasculites mistas ou variáveis, sendo que o nosso foco nessa aula aqui vai ser exatamente a doença de BC. Coogan tem sua importância, entretanto não será abordada na reumatologia adulto devido à sua baixa ou quase inexistência de prevalência em provas. Vamos começar por uma questão? Então vamos lá, tá? Uma mulher apresenta 1. História de úlceras orais. 2. Úlceras genitais de padrão recorrente. 1 e 2. Além disso, ela tem outras manifestações. Uma manifestação cutânea, que é o eritema nodoso, e uma manifestação ocular, que é a uveíte anterior. De que doença a gente está falando? A gente está falando de doença de BC, que eu quero aqui conversar com vocês. Vejam, é a doença da Rota da Seda, da Silk Road, como eu sei para vocês. A Rota da Seda tem uma história comercial importante para o mundo, tá? A Rota da Seda era justamente o caminho que o Oriente integrava-se ao Ocidente, principalmente à Europa. Vejam, a Turquia acabava sendo justamente a porta de entrada, então não só também é um importante país da Rota da Seda, como também é o país com maior prevalência da doença. Em relação aos sexos, a gente está falando de uma semelhança entre homens e mulheres, inclusive na prática, inclusive no Brasil, é o que nós vemos. É uma doença que incide principalmente em adultos entre os 20 e 40 anos de idade, e aqui é muito importante, tá? Raramente ocorre após os 40 anos de idade. Se vocês forem lembrar, tem uma outra vasculite sistêmica que acomete mais mulheres, que é muito semelhante, que é a artrite de Takayama. Dentre as doenças reumatológicas, vocês viram no módulo de espondiloartrites a correlação com o complexo de histocompatibilidade HLA-B57. E aqui, na doença de BC, a gente tem a associação com o HLA-B51. Entretanto, não é realizada sua dosagem, ou sua avaliação, ou sua identificação de rotina, justamente porque ela não muda nem tratamento, nem prognóstico, assim como nem auxilia no diagnóstico. Clinicamente falando, a doença de BC é conhecida principalmente pela a sua apresentação, com a presença de úlceras bipolares. Bipolares, porque ela tem dois pontos, dois polos, orais, dois, genitais. Se vocês notarem, olhem, esse paciente aqui tem uma úlcera oral característica, pode se localizar tanto na língua, quanto no palato, quanto na mucosa jugal, que em geral ela forma um halo eritematoso, tem essa região aqui com um aspecto mais de coloração de fibrina e apresentam-se geralmente através de surtos, principalmente surtos que são recorrentes e duram até 7 dias. Quando a gente avalia em região de mucosa jugal, a gente pode ver que esse halo eritematoso aqui fica de fato mais visualizado. Ele pode se apresentar-se com mais úlceras ao mesmo tempo. Inclusive, a sensibilidade aumenta caso o paciente apresente-se com mais úlceras. Especificamente nas úlceras genitais, a gente tem uma preferência no homem, principalmente na região da bolsa escrotal, e na mulher, na região da vulva. Em geral, são úlceras grandes, que podem ser profundas. Nas regiões genitais, elas podem ser dolorosas, inclusive. Entretanto, elas retornam e, em geral, não voltam com úlceras. Quando a gente fala além das úlceras, eu quero falar também para vocês das lesões cutâneas, sendo o eritema nodoso uma paniculite, em geral de padrão misto com vasculite, uma das principais, se não uma das principais manifestações cutâneas além das úlceras nos pacientes com BC. Eu quero lembrar aqui para vocês que ela tem um aspecto semelhante na questão de apresentação. Em geral, acomete principalmente a região anterior da tíbia e apresenta-se de forma recorrente. Em geral, uma lesão elevada, eritematosa, de fato demonstrando que é uma paniculite, ou seja, o acometimento inflamatório do subcutâneo. Além disso, temos outras lesões cutâneas na doença de BC, principalmente a pseudofoliculite. A pseudofoliculite tem o aspecto na ictoscopia e na dermatoscopia de uma foliculite, mas ela não é uma foliculite real pelo acometimento do folículo piloso. Vejam, a pseudofoliculite, inclusive do BC, costuma acometer outras áreas além do que a foliculite acomete.
ela pode acometer além do tronco, que é uma região comum, principalmente face anterior de tórax, algumas outras regiões. E aqui eu quero focar para vocês em específico essa manifestação cutânea, que na verdade inclusive é um teste que a gente pode fazer, que nos auxilia no diagnóstico, que é a patergia. O que nada mais é a patergia? Com uma agulha eu entro na minha região subdérmica do meu paciente, entro com angulação e faço círculos. Cerca de 48 horas depois, eu noto se esse paciente tem algum sinal de hipersensibilidade cutânea local. Ele vai se apresentar-se ou com pápulas ou com pústulas, caso esse paciente tenha ou sugira que ele tenha uma hipersensibilidade local. Esse é o teste da patergia. Não apenas as manifestações cutâneas, nós temos também manifestações oftalmológicas, que inclusive podem ser graves. A uveíte com ou sem hipópio, lembrando que hipópio é aquele derrame na região anterior da minha câmara ocular. Entretanto, também há outras manifestações que a gente encaixa junto e muito próximo da uveíte, que é a vasculite retiniana. A vasculite retiniana, inclusive, pode ser grave. Quanto à uveíte, é claro, a gente pode ter a uveíte anterior com hipópio, que é a característica clássica. Entretanto, nós também podemos ter uveíte posterior, que em geral ela pode inclusive não ficar com o olho vermelho, ou a panuveíte, que pode lesar de forma grave, inclusive com redução de acuidade visual sequelar nesse perfil de pacientes. Continuando, há também manifestações neurológicas, inclusive o neuro-BC é um diagnóstico diferencial importantíssimo nas clínicas e nas enfermarias dos nossos hospitais aqui no Brasil. Em geral, a manifestação principal, a manifestação número 1 é a romboencefalite, ou seja, o acometimento inflamatório da minha região do meu tronco e do meu cerebelo. Em geral, e a gente vê inclusive na prática nos ambulatórios de doença de BC, que ela apresenta-se mais em homens no início da doença e acomete cerca de 1 a cada 10 pacientes com BC sistêmico. O acometimento vascular, é claro, eu estou falando aqui de vocês de uma vasculite, ela acomete vasos de tamanho variável, inclusive ela acomete tanto artéria quanto veias. A minha maior preocupação aqui é quando o paciente tem um aneurisma de artéria pulmonar. Esse aneurisma de artéria pulmonar, ele inclusive traz uma mortalidade de até 1/4 dos pacientes. Não apenas isso, eu preciso ter um cuidado extremo. Se esse paciente tiver indicação de anticoagulação, seja pela doença, seja por outro motivo, nós precisamos ter um rastreio de aneurisma de artéria pulmonar através de angiotomografia, porque, caso presente, contraindica a anticoagulação. Por fim, é claro, como toda boa doença reumática sistêmica, a artrite pode estar presente, mas em geral é não erosiva e autolimitada. E aí, Henrique, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico vem desse turco característico com o sobrenome BC. Vejam, foi ele que fez a primeira descrição lá ainda na região da Rota da Seda. Para o diagnóstico, eu analiso alguns pontos. Presença de acometimento ocular, de aftas genitais, de aftas orais, de lesões cutâneas, de manifestações neurológicas e manifestações vasculares. Além disso, o teste de patergia aqui também pontua. É muito importante dizer que cada pontuação tem sua especificidade de manifestação, sendo que aftas orais, aftas genitais e acometimento ocular, principalmente com uveíte e vasculite retiniana, são aqueles que mais pontuam. Eu classifico um paciente como sendo portador de doença de BC, caso ele pontue uma pontuação maior ou igual a 4. Bom, falei dessa vasculite sistêmica para vocês e, é claro, a gente precisa falar do tratamento. Existem BCs leves, inclusive a grande maioria dos pacientes com BC que nós seguimos nos ambulatórios hoje, são pacientes que em geral apresentam esses quadros de aftas ou úlceras orais de padrão recorrente, em geral autolimitados, durando cerca de 7 dias. Esses quadros podem ser tratados com corticoide tópico ou mesmo com colchicina, devido à sua inibição no neutrófilo. Lembrando que o neutrófilo aqui tem um papel fundamental. Manifestações principalmente oculares e outras manifestações graves, a gente opta por imunossupressão, sendo aqui glicocorticoides, azatioprina, ciclosporina, em casos refratários o imunobiológico anti-TNF, ótimas opções. Como eu falei para vocês, há a manifestação vascular, e a manifestação vascular pode apresentar-se com trombose, tá? Inclusive, trombose venosa profunda, tromboflebite de repetição são manifestações comuns que a gente apresenta vascular na doença de BC. A dúvida que fica é, e aí, Henrique, a gente anticoagula uma trombose venosa profunda num paciente com BC? Sim, anticoagula, mas não anticoagula por mais do que 6 meses, porque se vocês lembrarem, o trombo que eu estou tendo é um trombo inflamatório. O meu vaso, principalmente a veia, apresenta uma ativação inflamatória no seu endotélio, e aí é assim que acontece a trombose. Então, quero lembrar para vocês, é uma trombose inflamatória por vasculite. Eu anticoagulo sim, mas eu foco na imunossupressão. E não vou anticoagular de eterno. Eu anticoagulo esse paciente buscando o controle da doença de base. Agora ficou fácil para responder a nossa primeira questão. O gabarito é letra B,
doença de BC. Vamos apresentar mais uma questão? Um paciente de 23 anos de idade, lembrando daquela incidência entre 20 e 40 anos de idade, apresenta-se com um quadro de ulcerações bucais e genitais recorrentes, muito dolorosas e profundas, com base necrótica central amarelada. O que isso aqui parece? BC. Após 10 dias com uso de sintomáticos, as lesões desapareceram sem deixar crise, padrão recorrente que em geral autolimitado. Assinale a síndrome que melhor corresponde a esse quadro clínico. Aqui eu não tenho dúvida que eu estou falando da letra G de dado da doença ou síndrome de BC. Quero aqui agradecer, trazer para vocês informações sobre a doença de BC. Meu muito obrigado.